todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Tem outra. Independência ou morte. Gente, esse período... Nossa, que período! Sejam todos bem-vindos aí ao canal do Ducracia e a nossa correção semanal. O período que eu tô falando é da atividade do PET dessa semana. Eu fico maluco porque eu queria estar na sala de aula falando desse período, sabe? Porque o Brasil é uma anedota muito gostosa de ser contada. Essa piada que os portugueses fizeram aqui no período de independência... Enfim, a independência do Brasil, ela precisou ser construída durante ali pelo menos uns 7 anos. Não foi de uma hora para outra igual a galera pensa que foi, né? E nós estamos aqui para corrigir as atividades e fazer comentários delas. Rapaziada, moçada, reparem, nós temos aí 2 atividades no PET dessa semana, firmeza? E as 2 atividades com o tema, né? Sobre o tema construção política do Brasil, a independência do Brasil e como que isso aconteceu. Foi uma cagada? Talvez. Como a maioria das coisas no Brasil são. Mas tudo tem um porquê. E vamos lá então fazer comentários dessas 2 atividades. Número 1. Vocês tinham que ter lido o texto. Eu só não vou ler o texto aqui porque vai demorar e esse vídeo vai ficar enorme, tá? Então nós vamos fazer comentários diretos, mas na atividade vocês leiam o texto para se inteirar ainda mais. Firmeza? Número 1. No que se refere à independência do Brasil, identifique as 2 interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817. Galera, pensa num povo bravo. Pensa num povo corajoso, arretado, igual eles falam, né? O Nordeste brasileiro sempre esteve à frente quando o assunto era indignação, né? Bastava o governo fazer algo contrário que o Nordeste ia lá e fazia a sua própria revolução. É um povo que tem que ser respeitado. O povo nordestino, um povo arretado. E o Nordeste foi o primeiro a falar: não queremos estar junto com o Brasil nessa piada de monarquia de Dom João VI. E em 1817, por conta dos impostos, por conta da diferenciação que a própria monarquia de Dom João estava fazendo, o Nordeste quis se separar. Mas à frente ainda ficou conhecido como Confederação do Equador, por estar próximo à linha do Equador. Mas a Revolução Pernambucana, lá de 1817, né, Pernambuco encabeçando a revolução ali, a Revolução Nordestina, foi a primeira revolução separatista. Sim, a primeira revolução separatista do Brasil. O que é isso, separatista? Eles queriam separar. Por isso, muitos historiadores interpretam também que o 1817 seria sim o ano da revolução, seria sim o ano da independência do Brasil. Essa, no caso, seria a resposta, né? Porque foi a primeira movimentação de se tornar independente. Não em 1822, mas em 1817, com a Revolução Pernambucana lá no Nordeste. Tudo bem? Por isso tem várias interpretações, ok? 2. Tome posição neste debate, expressando e justificando a sua opinião. Bom, essa é com vocês. O que vocês acham? Vamos fazer aqui alguns comentários, mas vocês têm que colocar suas opiniões. Existem aí, então, o texto apresenta 2 versões, né? Nós já falamos. A primeira é que a Revolução lá do Nordeste, 1817, representou o pontapé inicial para a gente ter uma independência. E o 1822, nós temos aí, simbolicamente, a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, tá bom? Quando o José Bonifácio avisou Dom Pedro I que os portugueses queriam a volta dele
em Portugal e iam transformar o Brasil em colônia novamente. Aí o Dom Pedro I disse a belíssima frase que eu já falei lá no começo da aula, né? Se é pelo bem e felicidade de todos, digam que estou pronto, diga ao povo que fiz. Essa decisão aí, tomada em janeiro de 1822, deixou bem clara a posição de Dom Pedro I, né, de governar o Brasil. Mas essa é uma versão simbólica, né? Por isso que tem aí duas posições. O 817 como uma revolta que queria a separação do Nordeste do restante do Brasil, sendo essa revolta também conhecida como uma revolta de independência, e o 1822, que é a decisão de Dom Pedro I em governar o Brasil, em transformar o Brasil em um império, e não voltar o Brasil a ser uma colônia. Tudo bem? Mas esse debate eu quero que vocês tomem posições também. Firmeza? Vamos lá, continuando. Nós temos aí na atividade 2, o título da atividade 2 está errado. Reparem, tá ali, ó, o que era ser brasileiro em 1922. Gente, 1922 é 1822 o correto. O governo errou, o Estado errou feio nesse. Mas nós entenderemos que eles estavam desatentos, que não estavam preocupando muito e não estavam observando o que estavam fazendo, e por isso nós vamos perdoar e continuar os comentários. Vamos lá. O texto fala de um trecho, né, constitucionalista ali do Rio de Janeiro, do Joaquim Gonçalves Ledo, a respeito da separação do Brasil do Império Português. É justamente isso o texto trata. Então nós vamos falar disso nas atividades. Sobre o texto, responda. Como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal? O artigo se posiciona favorável à separação do Brasil de Portugal, tá? Ali está bem claro que o autor, né, o Joaquim Gonçalves Ledo, ele diz que a Corte de Lisboa ela vai aproximando gradamente a um termo de que o brasileiro precisa gritar unânime, brasileiro, bababá. Então o artigo se posiciona favorável à separação. B. O que significa as expressões eu não quero Constituição e separemo-nos da mãe pátria? Gente, lá no texto, o contexto completo é: ainda nenhum brasileiro disse eu não quero Constituição. Nenhum exclamou também separemo-nos da mãe pátria. O que ele quis dizer nessa posição? Posição que o brasileiro não tinha dito ainda, que o brasileiro ainda não sabia o que estava acontecendo. Ainda nenhum brasileiro disse, quer dizer, o brasileiro não tinha voz, o brasileiro não tinha dito que não queria Constituição. O brasileiro, o povo brasileiro, as camadas populacionais ainda não tinha dito para separar da pátria. Quando ele fala mãe pátria, ele está falando de Portugal, viu, gente? Nós vamos falar de pátria agora mesmo. Então, o que ele quis dizer? Que somente os políticos da alta que sabiam do que estava acontecendo. O povo, realmente o povo não sabia muito. Por isso o povo ainda, a palavra é muito importante, ainda não tinha dito. Firmeza? Vamos lá. Ou seja, a população não tinha consciência, né? Não tinha ciência do que estava acontecendo. Letra C. Vamos lá, galera. No dicionário da língua portuguesa, dicionário da língua portuguesa de Antônio Moraes e Silva, publicado em 789, o autor assim define pátria: a terra donde alguém é natural. Ou seja, ele resume pátria ao lugar, a terra de nascimento. Realmente, pátria, né, patris, significa do latim terra dos pais. Mas que terra é essa? Uma localidade, uma aldeia, uma cidade, um estado, um país? Podemos considerar que o termo pátria varia conforme o período histórico? Segundo a interpretação sociológica, como você definiria o conceito de pátria nos dias de hoje? Pessoal, eu até procurei ali, ó, pátria. País em que se nasce e ao qual se pertence como cidadão, a sua terra natal. Então, sim,
né? Sim, o termo pátria, ele foi modificado ao longo dos tempos, né? Hoje é país. Antes significava algo mais genérico, significava algo mais abrangente. Hoje é algo mais próximo. É o país onde eu nasci, né? Não é a terra, não é um lugar, é o país, ok? Por isso a palavra sim teve uma transformação, o significado teve uma transformação ao longo dos períodos históricos, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro para vocês e nos vemos na próxima semana. Fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima!